Zenice, obrigada. Parabéns para você também. Todas as mães, nós queremos parabenizar e abençoar a vida de vocês nessa data que comemorar, na verdade, todos os dias. Todos os dias nós temos cumprido os nossos papéis. Todos os dias nós temos cuidado dos nossos filhos, independente se estão grandes ou não. A preocupação e o cuidado continuam os mesmos. Então, que Deus abençoe cada um de vocês, cada uma de vocês. E nesse dia que comemora o Dia das Mães, nós queremos cantar uma canção juntamente com vocês, não só as mães, mas para todos. O Senhor, Ele nos ama. O Senhor tem declarado o seu amor por nós a cada momento, seja através de um livramento, através de uma provisão, através de um pensamento, o Senhor, Ele demonstra o seu amor para conosco de todas as maneiras. Ele nos rodeia com esse amor, Ele insiste em nós. Uma das provas do seu amor é essa graça que recai sobre nós, as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. Nós levantarmos da nossa cama e ir para os nossos trabalhos ou para os nossos afazeres de casa, isso também é uma demonstração de cuidado, de amor do Senhor conosco. É Ele que nos faz andar, é Ele que nos faz respirar, é Ele que nos alimenta, é Ele que nos veste. E o seu amor, Ele não tem fim. O seu amor, Ele não tem fim. Quero pedir para você que nos assiste, cultua conosco, compartilhe esse vídeo. Às vezes alguém está precisando de sentir essa graça, esse amor, e você pode estar sendo uma pessoa que vai compartilhar algo que pode abençoar a vida dessa pessoa. Então compartilhe na sua página. Talvez você tenha uma pessoa que você deseja que essa pessoa tenha um encontro com o Senhor Jesus. Envia para ela o link dessa transmissão e peça ao Senhor para que Ele seja visitado. Vamos crer que muitas vidas, através destas transmissões, são alcançadas pelo amor de Jesus. Senhor, nós estamos aqui, Jesus, não de corpo presente, mas em um só pensamento, em um só sentimento de cultuar ao Senhor. Nós estamos, Jesus, nesse dia especial que se comemora o Dia das Mães. Jesus, com certeza muitos estão com as suas famílias. Pai, eu quero te pedir agora a tua graça e o teu amor sobre a vida de cada família, de cada casa. Vem com o teu amor, Jesus, vem com a tua presença. Tu és bom, Jesus, tu és incomparável. Nós queremos, Deus, caminhar contigo, nós queremos conhecer o Senhor um pouco mais e fazer o Senhor conhecido. Jesus, venha nos agraciar com a tua presença. Jesus, o que falta em nós, os vazios que nós às vezes sentimos, Deus, é do tamanho da tua grandeza. Pai, nada nos preenche, Jesus, nada nos preenche como o Senhor preenche. Nada nos sacia como o Senhor nos sacia. Essa é a verdade, Jesus. E nós pedimos a tua presença aqui em nós, na nossa casa. Vem, Jesus, habitar nos meios dos nossos louvores.
essa canção declara: nada vai ocupar o teu lugar em nós. Nada vai ocupar o lugar de Deus em nós. Eu penso que nós buscamos muitas coisas para nos saciarmos, para nos preencher. Nós buscamos distrações para talvez estar aliviando a nossa mente cansada, o nosso coração atribulado. A gente vai em muitas fontes, mas nós esquecemos que somente existe uma fonte, onde nós, quando bebemos dessa água, a gente não tem mais sede, nós ficamos saciados. Jesus, este é aquele que nos sacia. O espaço vazio que nós às vezes sentimos, as carências, somente existe um que pode saciar e preencher. Talvez social, séries e filmes, leituras ou qualquer outra coisa que possamos buscar não pode nos saciar como a água da vida, como o Senhor Jesus, como a palavra de Deus. Talvez você se encontre, você que já aceitou a Jesus, glória a Deus, mas às vezes tem alguém nos assistindo que não tomou essa decisão de aceitar o Senhor Jesus como o suficiente Salvador. Eu quero te dizer, querido, o espaço vazio que você sente, só existe um Deus, só existe uma pessoa que pode preencher e saciar os seus desejos e as suas ansiedades e as suas carências. Só existe um Cristo, só existe um Senhor, e esse pode aliviar as nossas dores. Um dia Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que hoje nos traz paz estava sobre Ele, e hoje nós temos acesso à presença de Deus, e não só acesso, mas nós podemos ser chamados de filhos de Deus, co-herdeiros de Cristo. Então, querido, talvez hoje é a oportunidade que você tem para receber esse amor, que não quer nada em troca, que não deseja nada em troca, ao menos o seu coração. Você talvez se encontre na casa, talvez você se encontre na casa de Deus, mas você está um pouco afastado. Eu quero te convidar nesse momento a reconhecer ao Senhor mais uma vez como seu Senhor, como seu Deus, e saber que Ele te ama e Ele te quer perto. Esse amor, como nós cantamos, que não deseja nada em troca, ao menos seu coração, a sua presença, a sua mente, o seu coração voltados para Ele. Ele quer cuidar de você, Ele quer cuidar de nós. Esse Deus que se fez carne, que se fez homem, habitou entre nós, morreu uma morte que nós merecíamos, para que nós vivêssemos uma vida que não merecíamos. Esse Deus, adora o Senhor conosco, aonde você estiver, ponha a receber do Espírito Santo de Deus, porque Ele é com você. Oh, aleluia. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou.
de qualquer coisa. O vírus, ele não está acima do poder do nome de Jesus. A sua enfermidade, ele não está acima do nome de Jesus. Os problemas não estão acima do nome de Jesus. Seja lá o que você está passando, isso e nada está acima do nome de Jesus, pois esse nome é poderoso, esse nome é poderoso, esse nome tem poder, esse nome tem poder, esse nome tem poder, querido. Onde você está? Talvez você possa estar na sua casa, no seu quarto, na sua sala, com a sua família, ou às vezes você se encontra sozinho. Eu quero te dizer que o nome do Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. A partir do momento que nós clamarmos e nós tomarmos posse da autoridade do nome de Jesus, nós teremos a vitória. Diga pro seu problema que ele não é maior que o seu Deus. Diga pra sua enfermidade que ela não é maior que o seu Deus. Diga pra sua ansiedade que ela não é maior que o seu Deus. Diga pra sua depressão que ela não é maior que é o seu Deus. Ele está acima de tudo e de todos. Ele está acima. Ele é poderoso. Ele é poderoso. O Deus Todo-Poderoso está na sua casa, está onde você estiver. Clame esse nome. Clame esse nome. Talvez você não conheça. Talvez você não saiba o que o Senhor Jesus pode fazer na sua vida. Talvez você não tenha o aceitado ainda. Mas saiba que Ele é poderoso para te fazer vitorioso, para te fazer se erguer do lamaçal do pecado, da onde você se encontra. Ele é poderoso e Ele ama, e Ele te ama, e Ele deseja teu encontro. Ele deseja que você seja saciado pelas águas que fluem de dentro da casa do Senhor. Que flui diretamente do teu coração, através dessa transmissão, através dos louvores que são entoados. Creia que existe um rio sendo liberado e fluindo para cada casa, e fluindo para cada coração, para cada vida. Esse rio que sara, esse rio que cura, esse rio que transforma todas as coisas, esse rio que traz vida. Existe um rio, existe um rio. Entre nesse rio, vá ao mais profundo, vá ao mais profundo.
Jesus, cada um que nos assiste, nos assistirá, seja durante a manhã, durante a tarde, durante a noite. Eu sei que o Senhor deseja salvar. Eu sei que o Senhor deseja ter um encontro com alguém que está acompanhando este culto sendo transmitido. Eu sei que o Senhor deseja salvar. E nós queremos ver vidas sendo salvas. Alcança, Espírito Santo de Deus. Tu és aquele que convence o homem do pecado e do juízo. Tu és aquele que alcança. Tu és aquele que consola. Vai de encontro a esta vida, Senhor. Vai de encontro a essa vida, Jesus. Chegou um tempo onde o Senhor deseja levantar a igreja do Senhor. Ele deseja levantar a igreja do Senhor para esses últimos dias, como proclamadores da sua palavra, como proclamadores do seu reino. Tome posse dessa autoridade, dessa responsabilidade que o Senhor tem outorgado sobre nós, para que nós possamos fazer a colheita até o dia de sua volta. O Senhor precisa. Jesus, sinta a presença do Senhor. Sinta a presença do Senhor. Jesus. Fique nos artelhos ou nos joelhos, mas flua mais profundo, flua mais profundo. Jesus, sinta o rio passar, sinta o rio fluir. Jesus, cada casa, vem com teu rio que cura, o rio que cura, o rio que sara, o rio que sara. Leva com esse rio, por onde esse rio passar, que tudo se transforme. Restaure os jardins, restaure os jardins, restaure os jardins, restaure os jardins.
Diga esse nome, Yeshua. Tua presença é real. Tua presença é real. Tua presença é real. Tua presença é real. Tão real, tão real. Jesus, obrigada, Senhor, pela tua graça. Obrigada pelo teu infinito amor. Obrigada pelas misericórdias que nos alcançam todos os dias. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Antes de nós terminarmos esse período de adoração, hoje nós comemoramos o Dia das Mães. E nós queremos orar pelas mães da nossa nação. Nós queremos abençoar e pedir as bênçãos do Senhor para cada mãe, não só vocês que nos assistem, minha sogra, Nice, Rafa, minha mãe, Juliette, Rose, Rosalie, Ivone, Lilian, Cláudia, Geise, minha tia, Emilene, Michele, Lídia, tantas mães nos assistindo, Renata, Neia, tantas mães nos assistindo. Eu creio que tem coisas que você deseja, mãe, não só para o seu filho, mas para a sua vida pessoal, para a sua vida com o Senhor, para a sua família, para a sua casa. E aquelas mães que não nos assistem agora, mas as mães da nossa igreja local, as mães da nossa nação. Como tem mães que hoje, agora, talvez você esteja passando com tenha passado com seu filho, esteja com seu filho. Mas quantas mães não teve essa oportunidade por ter seus filhos mortos, por ter seus filhos longe? Quantas mães podem estar chorando hoje? Eu quero também orar por essas mães. As mães que oram, as Déboras, a líder das mulheres, a nossa pastora Deise, tem estado à frente desta grande obra, Mães de Joelhos e Filhos de Pé. Como é preciosa essa obra. Eu tenho certeza, você filho que nos assiste, eu tenho certeza, se hoje você está de pé, se hoje você tem uma realização na sua vida, é realizada, se hoje você caminha com o Senhor Jesus, é porque existe uma mulher que dobrou os joelhos e clamou e clama pela sua vida. Eu tenho certeza que existem mulheres que todas as madrugadas dobram os seus joelhos e clamam pela vida das suas famílias. Mães guerreiras, mães que já aguentaram muitas coisas por amor a essa missão que é ser mãe, que é ser do lar. Mesmo você que trabalha, você sabe que você tem um papel no seu lar. As futuras mães que estão gerando, que vão gerar, eu quero clamar por cada uma de vocês. Eu quero louvar ao Senhor pela sua vida. Quero agradecer ao Senhor pela sua vida e pelas mães da nossa nação. Vamos orar? Onde
onde você estiver, se você conhece uma mãe que está passando por alguma dificuldade, não pense só na sua mãe ou nas mães que você conhece, mas pensa naquela que talvez o Senhor vai te lembrar agora. O Senhor vai te lembrar agora de uma mãe que está precisando de uma oração. Clame agora por ela. Eu acredito, querido, que o Espírito Santo de Deus, ele se move mesmo não estando de corpo presente. O mesmo Espírito que está aqui está aí. E eu creio que ele vai começar a te incomodar agora para se lembrar de uma mãe que precisa de uma oração. O Senhor vai te incomodar agora. O Espírito Santo de Deus incomoda. Agora, Jesus, traz à memória, Deus, o nome de uma mãe que está precisando de uma oração agora. E nós vamos clamar. Nós vamos clamar, Jesus, e nós ouviremos, Deus, das grandes coisas que o Senhor vai fazer. Clame agora, querido, aonde você estiver. Espírito Santo de Deus, nós estamos juntos em um só pensamento, concordando com estas palavras, Jesus. Tua palavra diz tudo aquilo que é ligado na terra e há concordância, Jesus. O Senhor, Pai, nos contempla, o Senhor, Jesus, vem e nos abençoa. Pai, tudo aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. E nós queremos agora, Jesus, clamar, Jesus, pelas mães, Jesus, da nossa nação. Jesus, nós queremos entregar as mães dessa nação que choram, que clamam, que têm gastado os seus no chão, tem colocado a sua cara no pó, que tem clamado pelos seus filhos. Talvez muitos se encontram dentro da presença do Senhor, Jesus, e glória a Deus por isso, que eles permaneçam. Mas muitos, Jesus, estão, Deus, desviados. Muitos estão, Jesus, nas drogas. Muitos, Jesus, se encontram, Jesus, em caminhos errados, em caminhos que o Senhor, Jesus, não deseja para eles e nem suas mães. Jesus, eu te peço agora por estas mães. Jesus, toma na mão de cada uma, Jesus, seja em cada cidade, em cada estado, Senhor. Deus, toma as mães em tuas mãos, ó Pai, segura forte na mão de cada uma, Senhor. Jesus, que tu sejas o alimento, que tu sejas a força, que tu sejas, Jesus, o carinho, o consolo nos momentos, Pai, de solidão, nos momentos que elas pensarem que estão só, que o Senhor se manifeste com a sua presença. Desperta as mães, Senhor, que ainda estão, Jesus, Pai, dormindo, que precisam ser despertadas, Senhor. Despertam essas mães, Jesus. Deus, eu te peço a tua bênção, ó Pai, sobre as mulheres que irão gerar, Pai, os futuros bebês, ó Pai, que irão nascer. Jesus, eu te peço por estas mães que já têm gerado em seu coração a maternidade, os seus filhos. Abençoa, Senhor, os seus ventres, que sejam mães, Senhor, que vão proclamar o teu reino na vida destas crianças, que sejam mães sadias, que sejam mães, Jesus, que de fato revelará a tua glória, Senhor. Deus, toma, Deus, as mães, Deus, que não te conhecem. Existem mães, Jesus, que ainda não te conhecem. Deus, vai de encontro aos corações. Se existem filhos, ó Deus, que tem mães que não te aceitaram ainda, Jesus, Deus, esses filhos que clamam, venha manifestar a tua presença, Jesus, venha manifestar a tua glória, e que essas mães possam reconhecer, Jesus, o Senhor como o único, suficiente Salvador. Jesus, alcança, Senhor, essas mães, ó Pai. Eu te peço, dê saúde, Jesus, às mães desta nação, dê saúde emocional, dê saúde, Jesus, espiritual, dê saúde no corpo, Jesus. Toda doença nós repreendemos em nome de Jesus, que elas possam estar fortes e sadias, Senhor, para continuar a missão da maternidade, para continuar a missão nesta terra, Senhor, pessoal, a missão que elas têm contigo, Jesus. Não, Jesus, não existem só mães, pais naturais, mas aquelas mães do coração. Eu te peço por essas mães também, Jesus, que adotaram filhos, ó Deus, espirituais. Pai, eu te peço, Deus, filhos do coração, eu te peço também, ser com essas mães, Jesus, auxilia, ajuda, Senhor, dê instruções do alto. Pai, eu te peço a tua bênção
sobre a vida das mães desta nação, as mães da nossa igreja local, as mães da igreja brasileira. Jesus, eu te peço, ó Deus, vem com a tua presença, Jesus. Socorre, ajuda, ouve o clamor, Jesus, de cada mãe. Pai, ouve o desejo, Jesus, de cada mãe. Cumpra a tua vontade, Jesus, na vida de cada uma delas. E vem, Jesus, com teu amor sobre a vida das nossas mães, sobre a vida das mães da nossa nação, as mães da nossa igreja. Cada uma, Jesus, cada membro, Pai, que se encontra, Jesus, nos assistindo agora, que lembrou, Jesus, de uma mãe que precisa de oração. Responde, Jesus, a oração, Jesus. Vai de encontro a essa mãe que foi lembrada, vai de encontro a essa mulher que foi lembrada, Senhor. E Pai, venha cumprir, Jesus, a tua boa vontade na vida desta mulher. Jesus, nós te pedimos, Jesus, entregamos as mãos nação em tuas mãos. Nós entregamos as nossas mães em tuas mãos e te pedimos, cuida delas, Senhor. Cuida delas, Jesus, com muito carinho. Cuida delas, Jesus, porque, Deus, elas precisam do teu cuidado. Elas precisam, Jesus, de ti. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do teu auxílio, do teu consolo, da tua força, Senhor. Muito obrigada por cada mãe que nos assiste, que vai nos assistir. Muito obrigada por cada oração que as nossas mães fizeram a nosso respeito e que elas continuem, Pai, fortes, com saúde. Continuar, Jesus, essa missão que é ser mãe. É o que eu te peço e te agradeço, Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero agradecer a você que nos assistiu até agora, que cultuou conosco. Continue conosco, nós vamos estar passando agora para o momento da palavra. Queridos, é muito bom adorar o Senhor, é muito bom clamar ao Senhor juntos, orar ao nome do Senhor. Fique certo que o Senhor está te ouvindo, o Senhor te ouve aonde você estiver. Receba da palavra do Senhor neste momento. Queridos, a paz do Senhor Jesus. É bom, depois desse momento tão maravilhoso de louvor, desse momento de adoração, é bom nós estarmos aqui, ainda que das nossas casas, ainda que através de uma rede social, mas nesse ambiente de culto, não é isso? Nesse ambiente de louvor, de adoração, eu tenho certeza que tem alegrado o coração de Deus. E ainda que nós, como igreja, estejamos impedidos de estarmos no templo, mas a igreja não para. A igreja continua em movimento. A igreja continua as suas atividades. A igreja continua louvando, a igreja continua adorando, a igreja continua pregando a palavra, a igreja continua orando, a igreja continua contribuindo com seus dízimos, com as suas ofertas. Então, se você quer contribuir, quer adorar o Senhor com seu dízimo, com a sua oferta, nós temos aí colocado nos grupos a conta bancária da nossa igreja, onde você pode estar, quem sabe, fazendo a transferência do seu dízimo, da sua oferta para a conta direta da igreja. Ou se você não pode, liga para um irmão, liga para o pastor, liga para mim, liga para um obreiro. Olha, eu gostaria de entregar o meu dízimo, como eu posso fazer? Nós vamos orientar você, a melhor maneira de você ofertar e dizimar, porque a igreja continua, querido, na sua atividade também, com conta de luz que não para de chegar, com a conta de água que não para de chegar, não é isso? Então, se você puder contribuir, faça isso, porque é necessário para a igreja. E eu queria, antes de entrar na palavra, saudar todas as mães pelo seu dia. Parabéns a todas as mães, vocês, nesse papel fundamental, dado pela palavra de Deus, que é de multiplicar, é de vocês que vem esse ministério. Então, querido, eu quero
abençoar vocês em nome do Senhor Jesus. E eu queria, nesse exato momento que eu vou fazer uso da palavra de Deus, justamente trazer uma palavra voltada para o Dia das Mães, para você que é mãe, mas de uma certa forma também para nós que somos pais. E o texto com você, neste momento, ele encontra-se na carta de Paulo ao Timóteo. Então, 2 Timóteo, nós vamos ler no capítulo 1, versículo 5. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. E depois nós vamos ler o capítulo 3, versículo 15. Então, vamos ler então 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Diz assim: lembro-me de sua fé sincera, como era de sua avó Lóide e de sua mãe Eunice, e sei que em você essa mesma fé continua firme. 2 Timóteo 3,15 agora diz assim: desde a infância lhe foram conhecidas as sagradas escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo. Amém? Glória a Deus por isso. Querido, eu creio que cada personagem da Bíblia tem o seu valor único, e seus nomes não são citados por acaso. Timóteo é muito conhecido como o discípulo do apóstolo Paulo, que o chama carinhosamente de filho na fé, como está lá em 1 Timóteo 1,2. Mas Timóteo também, querido, é conhecido por um legado que lhe foi passado pela família, um legado familiar valoroso. Não é isso? Então Timóteo foi muito bem instruído, como a gente pode observar, lendo as escrituras, lendo a palavra. Ele foi muito bem instruído por sua mãe Eunice e por sua avó Lóide. No livro de Atos, nós percebemos como ele era querido entre os da igreja que ali foi implantada. Tanto era boa a sua conduta que os irmãos ali da cidade de Listra e Icônio davam um bom testemunho sobre a vida dele. Atos 16, 1 e 2 pode nos comprovar isso. Timóteo, então, era um exemplo, não apenas pela comunidade cristã a qual fazia parte, mas também da sociedade local, a sociedade existente naquele tempo. Seu exemplo era tão positivo que a sua reputação chegou até Icônio. E essa conduta, querido, ela não foi construída para outra, mas foi de uma aprendizagem que começou quando ainda era muito novo. Eunice e Lóide, mãe e avó de Timóteo, exerceram importante influência sobre sua formação cristã, a ponto de o apóstolo Paulo reconhecer isso. Além de cumprir, o seu papel maternal, elas também cuidaram da vida espiritual de Timóteo. E isso é importante para nós, querido, porque muitas vezes, como mãe que vocês são e como pais que somos, achamos que é importante simplesmente cumprirmos os nossos papéis como pai, darmos um bom ensino, comprarmos, quem sabe, um bom celular, darmos roupas de marca, colocarmos a comida na mesa e achando que com isso estamos, vamos assim dizer, cumprindo o bom papel de pai, o bom papel de mãe. Mas nós podemos entender pela conduta, pelo comportamento de Eunice, mãe de Timóteo, e Lóide, sua avó, que além disso, é importante nós nos preocuparmos também com a vida espiritual dos nossos filhos. Não é isso? Então, eu queria, nesse momento, compartilhar com vocês algumas características dessas duas mulheres que foram importantíssimas para a vida de Timóteo. Ser mãe espiritual. Como ser mãe espiritual. Como ser pais espirituais. E é isso que nós vamos atentar.
Porque ser pai, ser mãe, cuidar, dar bem do melhor, já está comprovado que muitas vezes não é tão eficaz nesse sentido. Pode ser eficiente, pode ter problema momentâneo, mas a eficácia fica de lado. Então o que nós precisamos é ter essa consciência de que forma nós podemos contribuir para que os nossos filhos verdadeiramente sejam filhos comprometidos com a palavra de Deus, sejam verdadeiramente filhos espirituais, formados, filhos bem educados. Porque formação, educação pura e simplesmente, querido, não vai garantir que os nossos filhos sejam filhos espirituais e consequentemente sejam alcançados pela graça, pela misericórdia de Deus. Porque nós podemos ver quantos pais que são totalmente dedicados à obra de Deus, são dedicados à palavra, são dedicados às igrejas, mas infelizmente os seus filhos não os acompanham. Muitas vezes os seus filhos não professam a mesma fé que têm. Então, como eu posso fazer para ser um pai espiritual? Você, mãe, no seu dia de hoje, talvez esteja aí pensativa, talvez esteja saudosa, talvez esteja preocupada porque o Senhor está perto de você, talvez não só pela questão do isolamento social, mas talvez, quem sabe, você que me ouve através aqui do Facebook, ou quem sabe através do Instagram, que você está me ouvindo agora, talvez o seu filho não esteja perto de você porque está em um hospital internado, quem sabe estar em um presídio, sabe lá onde que esteja, que você não sabe aonde, talvez esteja te gerando esta preocupação. Então, como ser uma mãe espiritual? Como ser um pai espiritual? Então eu queria refletir sobre algumas características dessas duas mulheres, Eunice, mãe de Timóteo, e Lloyd, sua avó. A primeira característica, querido, que eu quero colocar aqui para você, de uma mãe espiritual, de um pai espiritual, ele tem que ter a fé sem fingimento. Fé sem fingimento. Nós nos preocupamos muitas vezes quando falamos de fé sobre o tamanho dela, se a fé é pequena, se a fé é grande. Mas nós temos que nos preocupar também com a qualidade desta fé. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 5, vai nos dizer assim, Paulo escrevendo a Timóteo, fazendo uma declaração para Timóteo, diz assim: pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento. Ele fala, pela recordação, ele se recordando, que guardo da tua fé sem fingimento. Aí ele faz uma outra afirmação, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Então ele está fazendo essa declaração, olha, eu me recordo da fé que você tem, uma fé sem fingimento. E ele faz, olha, essa fé que primeiramente houve na sua avó, que foi passada para sua mãe, a sua mãe repassou para você, e eu tenho certeza, porque eu te conheço, eu sei que essa fé sem fingimento habita em você. Então o que a gente vai observar, querido, é que Lloyd ensinou sua fé para sua filha Eunice, e juntas transmitiram essa fé para Timóteo. Então Paulo, e a gente vai observar na sua característica, ele se preocupava com a religiosidade aparente no meio da igreja naquela época. Mas sabe o que acontece? Com essas duas mulheres, olhando para essas duas mulheres, ele reconhece nelas que havia uma simplicidade e uma pureza em sua forma de crer. Por isso então o jovem Timóteo era tão temente a Deus, porque ele simplesmente teve ensinamento dentro de casa. A sua família vivia essa fé sem fingimento, que veio lá da avó, que talvez tenha vindo da bisavó de Timóteo, que passou para sua avó, que passou para sua mãe, e agora sua mãe estava passando para Timóteo. Então o apóstolo Paulo estava essa convivência, esse ensinamento familiar que existia na vida, esse legado que estava vindo para a vida de Timóteo.
Então a primeira característica, querido, de uma mãe espiritual é ter uma fé sem fingimento. Mas aí você talvez esteja me perguntando assim, mas pastor Ribamar, e o que é uma fé sem fingimento? Como eu posso definir, como eu posso enxergar, como eu posso entender que eu tenho uma fé sem fingimento ou ver uma pessoa que tenha uma fé com fingimento, melhor dizendo? Timóteo, querido, ele vai justamente nos ensinar isso, né? Ele vai nos falar, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, ele vai justamente nos deixar isso claro. Então atentemos para a palavra de Paulo quando ele diz: esta fé habitou no coração da sua avó, habitou no coração da sua mãe e agora habita em ti. Ou seja, querido, a fé não fingida é a fé que resiste ao tempo. A fé não fingida é uma fé que resiste e atravessa as gerações, supera. Esta fé sobrevive diante dos terremotos, diante das dificuldades, diante de uma pandemia, diante de um isolamento espiritual. Ela não esmorece diante de algum gigante que a desafia. Porque nos nossos dias, querido, nos dias atuais, a cada momento nós somos confrontados na nossa fé. As circunstâncias vêm, as adversidades vêm, o próprio Senhor Jesus ensinamentos: olha, no mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo, Senhor, tenha fé, porque eu venci o mundo e vocês também vão vencer. Então uma fé não fingida, querido, é uma fé que resiste ao tempo, é uma fé que você tem hoje, que você vai passar para o seu filho, é uma fé que o seu filho vai passar para os seus netos, vai passar para o seu bisneto. Ou seja, é uma fé que atravessa gerações. Não é uma fé que se desfaz diante de qualquer circunstância. E o que nós precisamos entender, e que você precisa entender, o que você pai precisa entender, é que os nossos filhos, as crianças que temos dentro de casa, elas percebem se realmente acreditamos naquilo que falamos. Porque muitas vezes falamos, temos fé, tenho fé, eu creio aquilo outro, mas as nossas atitudes, os nossos comportamentos muitas vezes refletem o contrário. As crianças, os filhos, percebem se o seu comportamento, se o meu comportamento na igreja é o mesmo em casa. Na igreja cantamos, saltando, pulamos, dizemos uma série de coisas, mas muitas vezes no nosso íntimo, na nossa intimidade, dos nossos lares, das nossas casas, agimos de formas diferentes, pensamos de maneira diferente, pronunciamos palavras contrárias que deveria ser de uma pessoa que tenha fé. Então, querido, a fé é o escudo espiritual que protege a família. E observe isso, a maior influência que uma mãe, e por que não dizer um pai, pode ter sobre os seus filhos é transmitido através da sua fé. A maior influência, querido, que você pode ter sobre os seus filhos, sobre a sua filha, é quando você transmite a sua fé, não fingida, não falsa. Aí você de fato está tendo uma grande influência sobre ela. Você não está tendo influência simplesmente por dar bens materiais, por dar roupa, por dar o melhor do alimento. Não. Você vai ter uma grande influência, querido, sobre a sua filha, sobre o seu filho. Você, mãe, será verdadeiramente uma mãe quando você lhe transmitir uma fé existente em você, não uma fé sem fingimento. Então, nesse primeira característica, eu quero dizer, uma mãe espiritual, verdadeiramente, ela exerce sua fé sobre os seus filhos. Ela transmite a sua fé que você tem para os seus filhos. A segunda característica, querido, de uma mãe espiritual, de um pai espiritual, é quando ele tem a palavra de Deus nele. 2 Timóteo 3,15 diz assim: que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo. Então o apóstolo Paulo novamente fazendo uma declaração a respeito de Timóteo, dizendo, olha, que desde a infância sabe
as sagradas letras. Paulo está dizendo assim: Timóteo, eu conheço você, eu sei quem foi sua avó, eu sei quem foi sua mãe, eu sei que elas verdadeiramente lhe passaram o conhecimento da palavra. Elas gastaram o tempo dela em passar para você o conhecimento da palavra. Então Paulo lembra que Timóteo foi educado nos caminhos do Senhor, aprendendo a palavra de Deus desde cedo, querido. E este aprendizado veio de sua avó Lloyd para sua mãe Eunice, que lhe transmitiu. Estas mulheres, então, cumpriram o sacerdócio familiar, ensinando as escrituras para o seu filho. E elas, então, fizeram como o próprio Deus, lá em Deuteronômio 6, os versículos 6 a 9, vai dizer que nós deveríamos fazer isso: reter a palavra de Deus e, sobretudo, ensiná-la aos nossos filhos. Então, querida mãe, querido pai, o maior tempo dos filhos, nós vamos assim dizer, não é na igreja. Até o nosso também, né? Nosso maior tempo é trabalhando, é fora, é estudando, é fazendo alguma coisa. Então, a maior parte do tempo, né, os filhos não convivem na igreja, é estudando, é trabalhando. Então, nós pais, você mãe, deve aproveitar cada minuto que você tem para ensinar a palavra de Deus ao seu filho, à sua filha. Não deixando isso apenas para quando formos à igreja. Porque a paz, querido, que diga: olha, eu tenho fé na palavra, eu creio na palavra, eu creio que a palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus liberta, nós cremos nisso, falamos isso, mas agimos de forma diferente, pensamos de forma diferente. E por que nós pensamos? Porque muitas vezes deixamos de ensiná-la aos nossos filhos, deixamos de sentar um dia, um determinado momento com os nossos filhos e ensinar a palavra, mostrando a palavra para eles. E é importantíssimo isso. Então, quando Paulo faz a declaração para Timóteo: olha, eu sei que você desde pequeno conhece a palavra, porque ele sabia que Timóteo teve uma avó, teve uma mãe que fez isso, lhe ensinou a palavra. Então, por isso é importante o que diz Provérbio capítulo 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará. Então, querido, no dia a dia, em família, é preciso haver um espaço para falar da palavra, para ensinar a palavra, seja num culto doméstico, seja no momento de meditação da palavra em família. É de fundamental importância se você quer ver os seus filhos criados verdadeiramente na casa do Senhor, estruturado na palavra de Deus. Não pegue o seu filho com o objetivo de fazer passar o tempo, de fazer com que ele não te perturbe, te dê oportunidade, simplesmente colocá-lo à frente de uma TV, jogando um videogame, assistindo uma série, fazendo qualquer coisa. Chame o seu filho, ensine a palavra, fale da palavra para ele, medite na palavra com ele. Noite, você será verdadeiramente assim, então, uma mãe espiritual, você será verdadeiramente um pai espiritual. Então, a segunda característica de uma mãe espiritual e de um pai espiritual: uma mãe espiritual, um pai espiritual, ensina a palavra de Deus para os seus filhos. E o terceiro e último tópico que eu gostaria de falar é sobre a característica de uma mãe espiritual, de um pai espiritual. É um testemunho de vida. Atos 16, versículo 1 diz: chegou também a Derbe e a Listra, e havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Observe, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Então, desta vez agora, o autor do livro de Atos, Lucas, é quem está falando sobre a família de Timóteo, ao descrevê-la como este conheceu o apóstolo Paulo. Nesta citação, ele revela que Eunice, mãe de Timóteo, e por consequência sua avó, era de origem judias, cristãs, mas o seu pai não fosse. A igreja, mesmo assim, conhecia o testemunho de conversão então daquelas mulheres.
Além disso, Timóteo via o tratamento que Eunice dava à sua avó Lloyd, honrando-a. Ou seja, ele tinha dentro de casa um testemunho. A sua mãe, Eunice, lhe ensinava a palavra e dava testemunho dentro de casa. E hoje o que nós vemos muitas vezes são mães que da sua mãe, da avó do seu filho, não honram, trata com desprezo, trata com educação, não trata com educação, fala muito mal às vezes da mãe, quem sabe do pai, fala mal de alguém, não dá um bom testemunho. E os filhos estão presenciando aquilo, estão vendo aquilo. A gente está falando de família, mas quem sabe você está aí na sua casa, de repente não fala mal de um irmão da igreja, não critica o irmão da igreja, não faz alguma coisa, os filhos estão vendo. Quando chega, minha querida paz do Senhor, e o filho observa, em casa minha mãe muitas vezes fala mal do pastor, fala mal do dirigente, fala mal do líder, fala mal daquilo outro, fala mal da minha avó. Aí diz que é cristã. Que testemunho é esse? Então, querido, a incoerência entre o que falamos e o que fazemos, e eles também vivem o evangelho. Sermos incoerentes, querido, com aquilo que nós falamos e o que fazemos. Muitos saem da igreja, muitos filhos saem da igreja quando se tornam adolescentes ainda, porque os pais não têm um testemunho de vida cristã. E Paulo também deixa claro ao escrever para Timóteo a respeito do testemunho em família. Ele diz assim: se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. 1 Timóteo 5,8. O testemunho de vida, querido, é imprescindível para educar os filhos. Não tente educar os seus filhos simplesmente falando: olha, faça isso, faça aquilo, ou não faça isso, ou não faça aquilo. Seja exemplo daquilo que você está determinando para o seu filho fazer ou não fazer. Se você diz para ele: olha, você tem que ler a Bíblia, leia você também a Bíblia. Se você tem que falar para ele: você tem que orar, deixe que ele te veja orando, ou quem sabe ore junto com ele. Seja então uma mãe, um pai de oração e de leitura da palavra. Se você quer que o seu filho vá para a igreja, vá você também para a igreja. Não fique dentro de casa simplesmente por ficar dentro de casa. Hoje eu não vou, hoje eu não quero ir. Seus filhos estão vendo isso. Seus filhos estão absorvendo esse seu testemunho, essa sua forma de conduta. Então, querido, uma mãe espiritual, um pai espiritual, ele procura dar testemunho de vida. Então procure ser uma mãe espiritual. Nesse dia que se comemora o Dia das Mães, onde você está cercado talvez pelos seus filhos que estão morando na mesma casa com você, mas se está afastado hoje por causa do isolamento social, talvez você tenha recebido uma ligação, uma mensagem pelo Zap, mas de uma certa forma está do teu lado. Não é tarde para você ser uma mãe espiritual, você mostrar uma fé sem fingimento, viver a palavra de Deus, você dar um bom testemunho, que eu tenho certeza absoluta que essas condutas, essas atitudes vão gerar algo novo no seu lar, vão gerar uma conduta na vida dos seus filhos, vão influenciá-los a querer viver a fé que você vive, vão influenciá-los a querer ter a palavra de Deus na sua vida, vão querer ter o mesmo testemunho que você está dando. Querido, concluindo, estas mulheres, ainda que não saibamos muitos detalhes a respeito delas, tiveram suas vidas marcadas pelo sucesso do seu sucessor Timóteo. Certamente se orgulhavam de ter um homem de Deus na família. Ela devia ser: olha, valeu a pena cada tempo gasto, cada ensinamento, cada atitude, valeu a pena, porque eu olho hoje para Timóteo, a sua mãe, e o vejo como um homem de Deus,
um homem que acompanha o apóstolo Paulo, um homem que está inserido na obra do Senhor, que é importante na vida de um grande homem de Deus. Querido, que Deus possa fazer isso na sua família, e Ele quer fazer isso na vida dos seus filhos, da sua filha, mas entenda que isso vai depender em muito de você, mãe, em muito de você, pai. Nós estamos aí no Dia das Mães, mês de maio, mês da família, então que você possa receber esta família. Só para terminar, vou dar aqui o significado do nome Eunice. Eunice significa, queridos, vencendo gloriosamente. Vencendo gloriosamente. Lloyd foi muito usado por companhias de navegação, porque dá uma conotação de prosperidade. Então Lloyd tem a sua conotação, querido, em prosperidade. E eu tenho certeza absoluta que Deus quer que as nossas famílias, quer que os nossos filhos sejam criados de forma gloriosa, sejam estabelecidos na sua palavra, na sua casa, na sua vida espiritual de forma gloriosa. Deus quer que as nossas famílias, os nossos filhos sejam prósperos, não apenas materialmente, mas espiritualmente. Então, querido, querida, seja uma mãe espiritual verdadeiramente. Você também, pai, seja um pai espiritual. Que a sua casa seja estabelecida sobre a verdade, seja estabelecida sobre a palavra de Deus. Que a sua casa seja uma extensão da igreja. Que os seus vizinhos à sua volta possam testemunhar da sua casa, de você, mãe, de você, avó, de você, filho, de você, filha, de você, neto, de você, família. Que Deus abençoe, querido, a sua vida. Você tem autoridade espiritual sobre os seus filhos. Exerça isso. E eu gostaria de orar por você nesse instante, pedindo que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço pela ministração da tua palavra. Senhor, obrigado porque nesse dia que nós comemoramos, ó Senhor, o Dia da Mãe, Senhor Deus, tenho certeza absoluta que muitas mães, ó Deus, que estão agora com seus filhos, ó Senhor Deus, à sua volta, algumas que nesse dia receberam, Senhor Deus, uma ligação, uma mensagem, ó Deus, felicitando-as, ó Deus, pelo seu dia, Deus, estão felizes, ó Deus, por cada um dos seus filhos, mas podem existir aquelas, ó Deus, que não estão tendo esta oportunidade, ó Deus, de terem os seus filhos, ó Deus, próximos a elas, ó Deus, talvez por estarem no isolamento social, talvez por estarem em um leito de hospital, talvez por estarem em um presídio, Senhor. Pai, talvez mães que hoje não têm mais a convivência do filho, Deus, porque morreu, Senhor, talvez estejam tristes agora. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero profetizar, Deus, a tua bênção, Senhor Deus, sobre cada mãe, Senhor Deus, não importa, Senhor Deus, qual seja agora o seu estado emocional, Pai, que o Senhor estenda suas mãos e abençoe, ó Deus, Deus, que é mãe, Senhor Deus, nesse momento, Senhor Deus, que o Senhor dê uma direção, que o Senhor dê uma sabedoria, Deus, que venham compreender, ó Deus, de fato, o papel, Senhor Deus, que uma mãe tem, ó Deus, na vida, Senhor Deus, de um filho, de uma filha, Deus. Espírito Santo de Deus, dê sabedoria, Espírito Santo de Deus, no lidar, no relacionamento, no convívio, que verdadeiramente seja uma mãe que não tenha uma fé fingida, que seja uma mãe que verdadeiramente viva a palavra de Deus, que seja uma mãe que verdadeiramente dê um bom testemunho, Senhor. Deus, eu oro abençoando cada casa, cada família, meu Senhor da glória, que o Senhor entre com providência, que o Senhor venha suprir as dificuldades e as necessidades, que o Senhor venha lançar por terra, Deus, todas as barreiras, ó Deus, que tem causado divisão nos relacionamentos, ó Deus, entre pais e filhos, ó Deus. Deus, em nome de Jesus, nós lançamos por terra e abençoamos, ó Deus, e determinamos, ó Deus, com uma palavra, Senhor Deus, de autoridade, que haja unidade, meu Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nas famílias, ó Deus. Deus, fica conosco, Senhor Deus. Nos abençoa, Pai, durante essa semana que se inicia, Deus. Fica conosco, Deus. Nós te oramos
e te agradecemos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. E que o grande e eterno amor de Deus, que a graça salvadora do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém e amém.